forte chuva no final de semana provoca estragos em Sorocaba. Em Votorantim, as consequências foram ainda maiores. A enxurrada arrastou 2 veículos e uma mulher morreu. E no quadro Profissões de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o profissional de logística. Olá, bom dia, muito obrigado por nos receber aí na sua casa. E a gente começa esta edição do Noticidade Manhã com as informações do trânsito na região. O motorista que vai para a capital pelo sistema Raposo, Castelo e Anhanguera Bandeirantes encontra o tráfego tranquilo até o momento, sem pontos de lentidão. Só para lembrar que o rodízio de placa hoje, para quem vai para a capital, funciona nos carros final placa 1 e 2, das 7 às 10 da manhã e das 5 às 8 da noite. Lembrando que é no centro expandido esta restrição. E a gente começa esta edição com os destaques dos jornais da região nesta segunda-feira, 11 de março. O Jornal de Jundiaí traz a seguinte manchete: recorde em exportações faz região de Jundiaí ter desempenho econômico acima da média. Segundo a análise do Ciesp, a indústria regional teve o melhor desempenho na história, em virtude da diversidade de produção. O São Roque Notícias destaca: 2 pessoas morrem afogadas no final de semana em um lago na cidade, no bairro Montserrat, região de São João Velho, na divisa entre São Roque e Itapevi. Já são 3 casos de afogamento em 28 dias. No dia 12 de fevereiro, um homem de 30 anos morreu depois de se afogar. Até agora são 10 mortes em 14 meses no mesmo local. E agora vamos saber o que acontece de destaque no Brasil com Carolina Guaidas, direto do estúdio do SBT Manhã. E morreu na madrugada desta segunda-feira o radialista Wilson Fittipaldi. Ele estava internado por causa de problemas respiratórios desde o dia 25 de fevereiro, num hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. O Wilson Fittipaldi tinha 92 anos e era pai de Emerson e Wilsinho Fittipaldi. E 3 homens armados invadiram uma churrascaria no Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo, ontem à noite. Eles renderam funcionários e cerca de 25 clientes e depois passaram de mesa em mesa, recolhendo bolsas, carteiras, relógios, celulares, dinheiro e joias. O trio fugiu em seguida, sem levar dinheiro do caixa da churrascaria. A polícia chegou a fazer buscas pela região, mas não encontrou os homens. Ainda não se sabe o valor do que foi levado. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um acidente entre uma carreta, 7 carros e uma moto deixou 4 mortos. Entre eles, 2 crianças. Outras 13 pessoas ficaram feridas, 4 estão em estado grave. A provável causa do acidente foi uma falha nos freios da carreta. Ela ultrapassou o farol vermelho, arrastou os carros e a moto e só parou depois de tombar em cima de um outro carro. O motorista da moto e o do veículo de cargas morreram na hora. As 2 crianças chegaram a ser atendidas, mas não resistiram. 1h30 foi o tempo necessário para a chuva provocar estragos em Sorocaba na noite do último sábado. A cidade virou um caos e as principais avenidas foram tomadas pela água e várias pessoas ficaram ilhadas. As imagens feitas pela Guarda Municipal de Sorocaba mostram o resgate do condutor e do carona de uma moto. Eles tentaram atravessar um trecho alagado na Avenida Américo Figueiredo, onde passa um córrego. A moto foi arrastada pela água. Por sorte, os 2 ocupantes sofreram apenas um susto. A tempestade foi rápida. Em poucos minutos, esse trecho da Avenida Dom Aguirre começa a alagar. Em 30 minutos, já não era possível distinguir onde fica praça, rua ou calçada. Nesse trecho, um carro tenta atravessar o alagamento, mas fica preso na água. Uma mulher sai de dentro dele e em seguida volta para carregar uma criança até um lugar seguro. Em outra cena, um homem sai do mesmo automóvel com outra criança e em seguida 2 pessoas voltam para pegar um 5º passageiro. A Defesa Civil de Sorocaba registrou 76 milímetros de chuva, o equivalente a 40% do volume previsto para todo o mês de março. A tempestade durou aproximadamente 90 minutos e terminou por volta das 11 horas da noite do sábado. Agora, 1h da tarde do domingo, o Parque das Águas continua assim, alagado. No Jardim Juliana, moradores usaram móveis destruídos pela chuva para formar uma barreira na rua Tomás Cortês, uma das mais atingidas. Eles protestaram contra a falta de apoio da prefeitura. Um protesto em questão de pedir ajuda para a Defesa Civil e ninguém veio ver o que estava acontecendo. Tem crianças que perderam tudo. No terreno em que ficam 2 casas,
Móveis, eletrodomésticos e roupas ficaram destruídos. Boa parte do quarto de Irene foi atingida pelas águas. Quando nós vimos, já estava entrando água, e quando deu aquela primeira chuva relâmpago assim, eu já estou catando sapato, roupa das crianças, tudo, mas daí não deu tempo mais e o resto acabou. Entra ano e sai ano, a cena, infelizmente, é a mesma. De acordo com o balanço da Defesa Civil, 2 moradores do Jardim Novo Horizonte foram levados ao Serviço de Obras Sociais e 2 famílias do Jardim São Marcos e Cortês precisaram ir para a casa de vizinhos ou parentes. A chuva também provocou estragos em Votorantim. Um córrego na Vila Garcia transbordou e arrastou 2 carros. Uma mulher morreu. A posição dos carros dá a dimensão do que aconteceu durante a tempestade. Neste carro vermelho, haviam 5 pessoas que conseguiram se salvar. Mais adiante, estava o carro da frentista Sandra Aparecida dos Santos. Ela e o marido saíam para trabalhar quando foram surpreendidos pela força da água. O homem escapou, mas Sandra foi levada pela correnteza. Este comerciante presenciou toda a enxurrada e conta como ele e outras 20 pessoas ajudaram a resgatar quem estava preso em um dos carros. Ficamos corda, bastante gente ajudou. Agora o segundo carro foi muito rápido. O cara tentou passar, a água levantou e trouxe. Ela gritou por socorro, a gente escutou até o último grito dela. A água levou mesmo, não teve como salvar ninguém. No início da manhã de domingo, o Corpo de Bombeiros reiniciou as buscas pela frentista. Os amigos e parentes ainda tinham esperança de encontrar a mulher com vida. A gente fica na esperança de que está vivo, está de repente, né, precisando de socorro, alguma coisa assim. Uma esperança que não era compartilhada pelos bombeiros. Mas devido às fortes chuvas, a enchente aí, a gente não pode passar essa informação no momento. Depois de quase 10 horas desaparecida, moradores e parentes da vítima encontraram o corpo de Sandra aqui, nesses escombros, junto de folhas, árvores e lixo. Sandra tinha 31 anos e era mãe de 3 filhos. A família, que veio da cidade de Piedade para acompanhar as buscas, está desolada. Estou muito triste com essa fatalidade, né? E que peço que Deus... Bem, sem palavras para falar. Para o amigo Hassan, o que era esperança no início se transformou em boa lembrança ao recordar da amiga. Essa pessoa foi importante na minha vida. Ela era uma pessoa muito boa. Só uma coisa que eu aprendi com ela, uma lição que eu aprendi com ela, amar as pessoas, porque ela era muito legal e continua sendo. E ela não morreu não, ela está viva dentro de mim. Lamentável. Essa foi considerada a maior tempestade dos últimos 10 anos na cidade. Várias famílias ficaram desabrigadas e passaram o domingo trabalhando, na tentativa de salvar o pouco que restou das casas. Um início de noite de escuridão, susto e tragédia. Este foi o resumo do sábado para muitas famílias de Votorantim. A forte chuva que começou por volta das 6 da noite, rapidamente alagou ruas, derrubou árvores e destelhou casas. Perto da prefeitura, esta árvore caiu sobre os fios e interrompeu o fornecimento de energia na cidade. Segundo a CPFL, Votorantim teve 6.000 residências afetadas e a situação só foi normalizada por volta das 8 da noite. A Defesa Civil informou que em 20 minutos choveu 98 milímetros, praticamente o dobro do esperado para o primeiro trimestre. Um dos bairros mais atingidos foi o Fornazari. Aqui, as encostas cederam e a lama invadiu ruas e casas. A população precisou de paz para retirar a lama das residências. Esta aposentada conta o desespero que foi para tentar tirar a irmã, que tem mal de Parkinson, do meio da enchente. Eu fiquei apavorada porque eu cuido dela, eu dou banho, eu dou comida na boca, fraldas, tudo, eu tenho que fazer tudo para ela. Aí o meu filho, ele veio na hora e disse, vamos correr, ela catou ela da cama, que estava enchendo o colchão, catou ela e levou meu vizinho ali, disse, pode levar ela em casa. Ainda eles levaram, não subi a escada, o moço lá em cima escorregou também, que veio água lá de cima. Escorregou, caiu com ela. Ela está lá na casa da minha irmã gritando e dor no cotovelo e dor na perna. Adson conta como ajudou a salvar os poucos pertences do tio da lama. Eu e meu primo levantamos a geladeira e colocamos em cima. Daí foi entrando água. Os mais, aí, o que podemos, né?
Aí fomos erguendo e foi entrando água, daqui a pouco foi entrando para todo lado, né? Já no Jardim Toledo, a força da água invadiu as casas e destruiu as paredes de 2 residências. A correnteza estava super forte. Os moços me ajudaram a pular o muro para entrar, mas na hora que abriu a porta, foi desespero de ver. Aqui nesta casa, no Jardim Toledo, a chuva estragou tudo. Destruiu os móveis com pouco tempo de uso, a comida estragou, a lama por toda a parte e a família já não tem mais roupa para usar. A única coisa que sobrou foi a marca da chuva na parede. Perdi tudo. Só deu tempo de salvar umas roupas que estavam aqui na parede. A única coisa. Geladeira, fogão, foi tudo destruído, compra. Para tentar amenizar os estragos causados pela chuva, o prefeito de Votorantim reuniu 5 secretários para criar uma força-tarefa e ajudar as famílias desabrigadas. Então nós temos aqui o pessoal da cidadania, da secretaria, que está verificando esses 2 casos específicos, que durante a madrugada praticamente eles se resolveram junto a familiares, junto a vizinhos. E agora durante esse período da manhã, durante a tarde, nós vamos ver o que a prefeitura vai fazer, mas a prefeitura vai ajudar, vai colocá-los em algum lugar e vai estar acompanhando todo esse processo durante o dia de hoje. Mas para quem perdeu tudo, o que sobra agora é revolta e desolação. Eu não tenho condições, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Eu quero os direitos que eu tenho, eu vou procurar porque é impossível a gente viver nessa vida, a gente pede ajuda, ninguém ajuda. Como fala, faz de pouco caso. Não tô nem aí com o sofrimento da gente. Eu tô na casa da minha patroa, que é mais perto para mim do meu serviço. E depois tentar recomeçar tudo de novo. Porque não tem outra opção. O que resta mesmo é a solidariedade de amigos e parentes. 3 homens foram presos suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas em Porto Feliz. Segundo a polícia, eles vendiam entorpecentes no Jardim Vante quando viram a viatura e tentaram fugir. Houve troca de tiros e perseguição. Um dos suspeitos foi baleado e encaminhado à Santa Casa de Itu. Os outros 2 foram detidos e estão à disposição da justiça. Um motorista ficou em poder de um bandido por quase 1 hora em Itu. Segundo a polícia, o homem foi surpreendido em um cruzamento da Vila Leis pelo suspeito. A vítima foi amordaçada, encapuzada e amarrada no banco traseiro do veículo. Depois de rodar por quase 1 hora, o homem foi deixado no Jardim Aeroporto. O suspeito fugiu com o veículo. Um homem morreu depois de ser atropelado no final de semana na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. Ele chegou a ser levado ao hospital regional, mas não sobreviveu. Segundo a polícia rodoviária, o motorista que atropelou fugiu do local e não prestou socorro à vítima. Em Jundiaí, 2 pessoas morreram neste domingo em acidentes em rodovias. Pela manhã, um motoqueiro sofreu um mal súbito na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, bateu na traseira de outro veículo e morreu na hora. Já na rodovia dos Bandeirantes, um homem de 29 anos perdeu o controle do carro e capotou 2 vezes. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Morreu no início do final de semana um homem de 60 anos suspeito de matar a esposa em Sorocaba. O caso foi divulgado no início da semana passada no Manchetes Noticidade. Segundo a polícia, José Rodrigues de Souza teria tentado se matar depois de matar a esposa, Celide Siqueira Souza, neste condomínio no Jardim Maria Eugênia. Ele estava internado no conjunto hospitalar de Sorocaba. O homem ateou fogo à própria casa na Vila Camarão, em Tapetininga. De acordo com a polícia, após uma discussão entre o casal, ele atirou fogo na residência e fugiu. O local ficou destruído e, felizmente, a esposa não ficou ferida. Apesar da instabilidade, o calor continua nesta segunda-feira na região. Por conta do tempo abafado, em algumas cidades pode chover, como já ocorreu em Sorocaba hoje, logo pela manhã. A mínima na cidade será de 22 graus e a máxima deve chegar aos 32. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades da região. Em Serquilho, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima chega aos 32. Mesma previsão para Salto de Pirapora. Em Itupeva faz ainda mais calor e a máxima atinge os 33. Em São Roque, a mínima deve ser de 20 graus e a máxima não passa dos 30. Preste atenção nesta notícia. Um estudo recente da Organização Mundial da Saúde revela que 360 milhões de pessoas no mundo sofrem de perda de audição. E um detalhe,
1 em cada 3 idosos com mais de 65 anos convive com este problema e às vezes nem percebe. É sobre isso agora que eu converso com a fonoaudióloga Vanessa Fonseca. Olá, Vanessa, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Quais as causas para esta perda de audição nos idosos? Bom, as causas são várias, né? São várias. Hereditariedade, muita exposição a ruído, o próprio envelhecimento mesmo, né? Que é normal com a idade a gente ir perdendo mesmo a audição, né? Que é um desgaste natural. Os remédios que a pessoa toma durante a vida, algumas doenças também que são associadas à perda auditiva. Essa questão pode ser hereditária? Pode. Tem famílias inteiras que têm, já foi provado isso, que existem genes, que são pessoas que têm mais predisposição a perder a audição do que outras pessoas. Tem uma idade média para que isso aconteça e já emendo uma outra pergunta. Pode desencadear outras doenças? Sim. Um estudo recente agora na Universidade de Hopkins, nos Estados Unidos, comprovou, é um estudo muito bom porque ele é quantitativo, ele foi feito com um número de pessoas muito grandes, né? E assim, durante anos também, essas pessoas foram acompanhadas. Então, conseguiu-se estabelecer que a cada 10 decibéis que a pessoa perde da audição, ela aumenta em 27% a chance de desenvolver algum tipo de demência, Alzheimer principalmente, tá? Então, é um estudo muito sério, porque isso já prova o que a gente já sabia, que quanto mais tempo a pessoa tem de privação sensorial da audição, você acaba atrofiando o cérebro, né? Entendi. Nesse caso, por exemplo, nosso jornal, pela manhã, muitos idosos acabam nos acompanhando. Existe alguma maneira de prevenção para que isso não aconteça? Bom, o ideal é que a pessoa também crie o hábito de fazer um exame auditivo como um exame de vista, né? Porque depois de uma certa idade é normal mesmo que a audição vá caindo, né? E a família muitas vezes percebe que essa pessoa às vezes passa a não responder tão bem, que a televisão, o som da televisão está muito alto, rádio, a pessoa tem dificuldade para entender, ela escuta, mas não entende, né? Então é ideal que se faça um exame e, se for detectado o problema, que ela coloque um aparelhinho auditivo o quanto antes, para voltar a estimular novamente o cérebro também. Ou seja, quanto antes prevenir, melhor será. Com certeza. Eu agradeço a sua participação. Obrigada, eu que agradeço. O convite já para as próximas vezes. Tá joia, obrigada. A Liga Sorocabana de Basquete derrotou o Tijuca na casa do adversário no fim de semana. Com o resultado de 89-68, a LSB conseguiu a recuperação na 28ª rodada da fase inicial do Novo Basquete Brasil. Até agora são 12 vitórias e 14 derrotas. O próximo desafio da Liga é contra o Limeira, na quinta-feira, às 8 da noite, no ginásio municipal Dr. Gualberto Moreira, em Sorocaba. Início de semana no Noticidade Manhã, você já sabe. É o momento de conferir as vagas de trabalho, de emprego, melhor dizendo, disponíveis na região. Em Várzea Paulista, vagas para ajudante de produção, vendedor de loja, pintor de obras e técnico em nutrição. Os interessados devem ir até o posto de atendimento ao trabalhador, que fica na rua José Dias de Castro, 160, na Vila São José. Em Itapetininga, vagas para confeiteiro, frentista, montador de móveis e promotor de vendas. Os interessados devem ir até a rua Coronel Afonso, 790, no centro. O posto de atendimento ao trabalhador de Porto Feliz oferece vagas para padeiro, instrumentador cirúrgico, pizzaiolo e funileiro. O PAT fica na rua Ademar de Barros, 340, no centro. Para encontrar mais vagas de emprego é só acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. No quadro Profissões de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da rotina do tecnólogo de logística, uma função que está crescendo e hoje exige um melhor preparo para a atuação na área. Um levantamento da Agência Nacional de Transporte Terrestre aponta que o Brasil tem uma frota de 1.435.000 caminhões. Ela é responsável pelo transporte da maior parte dos produtos e alimentos produzidos no país e utiliza as principais rodovias. Mas antes dos caminhões rodarem nas pistas, é preciso uma série de providências.
responsabilidade do operador de logística. Armazenar, distribuir, transportar. A logística é o processo que coordena informações e produtos de diversas empresas. Planejamento complexo que começa neste setor. Nesta transportadora em Sorocaba, os funcionários trabalham durante 24 horas. Eles cadastram e conferem coletas e dados de 450 clientes de Sorocaba e região. Desde o recebimento à entrega, né? De um atendimento a um telefonema, de um cliente que pede algo com um detalhe de horário, algo assim, a gente não pode deixar passar nada. Os produtos são variados e a carga normalmente é fracionada. As entregas são feitas aos poucos, de acordo com a liberação de quem contrata o frete. A rota de 15 caminhões é determinada no mapa e 35 funcionários cuidam da movimentação que gira em aproximadamente 18 milhões de reais em cargas todos os meses. Na quantidade da mercadoria, peso adequado ao seu veículo, tá? E esses mesmos veículos que vão para São Paulo fazer as suas entregas e coletas, você tem que estar atento ao tipo de veículo que vai poder rodar naquela região, tá? E com relação ao horário, quando você tem restrição na marginal Tietê. O salário na área de logística varia de acordo com a região e função. A média salarial é de R$ 1.400 a R$ 4.500. A mão de obra do operador de logística pode ser empregada também em portos secos. Como este em Sorocaba, existem outros 62 espalhados pelo Brasil. As cargas vindas do exterior são distribuídas de imediato ou ainda armazenadas à espera de documentação. De olho na expansão do mercado de trabalho, homens e mulheres cursam logística na FATEC de Sorocaba. O curso tecnólogo foi criado em 2008. É um diferencial, né? Cria vantagens competitivas para a empresa. 13 anos é o tempo de experiência que Luiz Fernando tem como operador de logística. Em busca de mais oportunidades, o estudante está no segundo semestre da faculdade. O potencial da logística hoje é trazer para elas grandes benefícios voltados nos custos, né, nas operações logísticas. Então, dessa forma, elas vêm buscando no mercado profissionais que estão qualificados para que possa, sim, ela ter um diferencial dentro da empresa, dentro da sua organização. O caso deste outro estudante é diferente. Ele começou o curso e depois conseguiu a vaga na área. Apareceu uma oportunidade dentro da empresa, eu me candidatei a essa vaga, houve seleção e acabei sendo escolhido. E o curso está me ajudando muito dentro da empresa, já estou 2 anos trabalhando na área e eu trabalho com programação de compras e programação de produção. Então dentro do curso tem muitas ferramentas que me ajudam a desenvolver um bom trabalho. Bacana. Terminou o Noticidade de Manhã, logo mais à 1h da tarde você acompanha o Manchetes Noticidade com Nolan Roberto. Obrigado pela companhia e um excelente começo de semana para você e sua família. Saúde e sucesso!